Estou aqui para apresentar a avaliação final da disciplina Estudos Organizacionais 2025.1, disciplina Professor Rômulo. Primeira questão, ele pediu para acessar os anais de pelo menos um dos eventos abaixo. ANAMPAD ANEL, ENAMPAD ou SEMEAD. E selecionar dois artigos empíricos. Um artigo EO puro, que representa a essência EO, cujo artefato seja exclusivamente desse campo, e um empírico não EO, que seja publicado nesse campo EO e não atende os pré-requisitos. E elaborar uma proposta abordando os aspectos abaixo, uma breve apresentação dos artigos. Então, o artigo selecionado, o primeiro artigo, no caso, eu escolhi a decisão colegiada como prática social, um estudo empírico de um conselho universitário. Nesse caso aqui, o estudo foi de um conselho universitário, no caso, que eles foram estudar as práticas sociais com base na teoria de Theodore Chitadsky, acho que é esse o nome. Eles estavam estudando como as práticas sociais podem trabalhar, influenciar na, na base de tomada de decisão dos atos, na decisão colegiada, que não é uma decisão não racional ou burocrática, mas na decisão de um processo coletivo ou emergente. Então, eles estavam querendo dizer o quê? Que decisões no caso, estava querendo dizer que decisões podiam ter decisões pessoais, alguém influenciar em tomar decisões que podiam seguir de normas ou regras, de estatutos, alguma coisa, podiam ser influenciadas por algum evento externo. Então, em 2017, 2018, eles fizeram um conselho e fizeram uma pesquisa, simularam uma atividade central com a criação de um processo administrativo, uma pesquisa. E foram criadas 4 atividades. E nessas 4 atividades, eles puderam identificar como seria o processo. E nesse processo, eles identificaram que durante esse processo houve influência externa, de pessoas que tinham influência nessas atividades, que podiam pessoas que conheciam alguém, pessoas de alta patente, por exemplo, de grande influência de alguém desses grupos dos colegiados, que influenciavam nessas decisões, dessas atividades. E com isso influenciavam nas decisões burocráticas das atividades ou das normas. Então, por fim, eles conseguiram provar nos resultados finais que sim, há sim influência de resultar atividades que podem influenciar nos resultados das normas, das burocracias desses colegiados, do conselhos universitários, no caso, né? Eles são facilmente sensibilizados por essas pessoas, no caso. E então esses normativos, essas burocracias podem tão muito fragilizadas em relação a isso, porque tem sempre essas tensões, essas práticas sociais que conseguem influenciar em relação a isso, né? Esse aqui, nesse caso, esse artigo, eu chamei ele de sendo o EO puro. Então, por que eu disse que ele é o EO puro? A princípio, esse aqui, ele também atua com a teoria de Theodore Chaptisky. Até porque essa teoria é uma teoria convencional de estudos organizacionais, e eles trabalharam já em cima dessa teoria aqui, nesse artigo. Além disso, teve a parte de tomada de decisão, que é um fenômeno organizacional, que é uma das características de estudos organizacionais. Então, por isso que eu classifiquei esse como estudos organizacionais. O outro artigo é avaliando o sucesso do sistema de informação, uma investigação do sistema de gestão de processos eletrônicos de Universidade Pública Brasileira. O que acontece nesse artigo?
Ele atua na avaliação do sistema eletrônico, do processo eletrônico da UFRN. No caso é o PEN, Processo Eletrônico Nacional, que foi desenvolvido na UFRN e posteriormente é disponibilizado para outros órgãos, não só para a UFRN. E qual foi o sistema que eles utilizaram para avaliar esse PEN? Eles chamaram de mesa virtual. Para validar esse mesa virtual, eles utilizaram uma teoria já bastante consolidada, né, que é a teoria de Delone e McLaren, de 92. Com essa teoria, eles utilizaram ela para validar o sistema de mesa virtual e validar os resultados obtidos por ele, que com ele conseguiram obter os resultados o quê? Após 105 pessoas responderem, obteram uma latência. A resposta negativa foi a demora na tramitação dos processos em si, mas, de maneira geral, estavam todos satisfeitos com os resultados do sistema PEN, no caso, né, que foi a integração técnico-CIPAC, que é o sistema de processo eletrônico da UFRN. Então, a breve descrição desse artigo B, no caso, que não é o não é O, seria isso. Ele não pertence ao caso no campo do EO. E por que ele não pertence? Porque se a gente observar, no caso, ele é totalmente voltado para a área de sistema de informação. Ele não possui, a princípio, nenhuma teoria dele ligada a estudos organizacionais. Toda a teoria dele é baseada na área de tecnologia da informação. Suas teorias para embasamento, a tecnologia de informação e seu desenvolvimento é baseado na área de tecnologia da informação. O mesa virtual, a teoria que eles basearam para fazer a parte de validação dos dados de sua pesquisa, todos eles são baseados na área de tecnologia da informação. Então, é isso. Então, para esse artigo, eu classifico ele mais para a área de sistema da informação, a área de administração pública, porque é um sistema público, mais nessa área de classificação, porque não é de estudos organizacionais. Acho que foi submetido nesse anal, porque não tinha restrição, mas ele não pertence a esse anal. Na questão 2, ele pede acessar uns periódicos, no caso era o SPEL ou o Sucupira, e selecionar dois periódicos, com qualizar da administração pública de empresas com perfis editoriais distintos, e fazer uma breve apresentação. Nesse aqui eu escolhi o RAP, o primeiro, né? Foi uma breve descrição. Ele tem Qualizar 2, primeira publicação de 67, de alta qualidade acadêmica na área de administração pública e política, explorando suas interfaces e teorias organizacionais. Deixa eu ver o que mais a gente pode falar. Ah, conta com ampla audiência de leitores acadêmicos para privilegiar artigos que aproximem teoria da prática. Ele procura isso. Periodicidade. RAP. Não cobra taxa para edição, submissão, publicação. Ele é publicação bilíngue, português e inglês. Então, quantidade de submissão, publicação bilíngue, autores, 5 autores. É, periodicidade. Ele é bimestral, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Então, ele tem periodicidade bimestral. E aqui, indexação e classificação. Ele tem Google Scholar, periódico Qualis, Spell, entre outros. O que é que ele mais quer? Você
Qual é o paradigma sociológico predominante? Bom, nesse RAP aqui, eu classifiquei ele como. Ele tem várias características dos demais também. Várias não, algumas características dos demais, mas eu identifiquei ele como funcionalista. Por que eu classifiquei ele como funcionalista? Porque eu vi que ele trabalha com a área de administração, sistema público em si, né? E ele sempre busca a alta qualidade na área das políticas públicas, a área de administração pública, no caso, né? Sistema público. E artigos que aproximem a teoria da prática. Então, com isso aí, eu vi que a classificação se aproximava muito com a área fundamentalista, por essas características em si. O que mais podemos falar? Quais implicações, paradigmas tem? Não, acho que quais explicações desses? Vamos falar do outro logo aqui. O outro que eu escolhi é o Cadernos, Gestão Pública e Cidadania. Outro, ó, esse aqui, ó. Sociedade, gestões públicas, cidadãos, benefício da sociedade, revisores, lançado em 97, digitalizado em 2011. É, máximo de 5 autores. Ele tem resumo 5 palavras nos 3 idiomas, as características de submissão. O qualis dele é A3. Eu não achei no site, mas vim aqui no Sucupira. Deixa eu ver o que mais tem de importante que eu posso relatar rapidamente. Indexadores, alguns exemplos de indexadores, o Google Scholar, Spell, Web of Science. E qual o predominante desse aqui? Pronto, nesse eu já identifiquei ele aqui sendo como interpretativista. Por que eu classifiquei como interpretativista? Claro que ele tem característica de outros também. Porque ele trabalha muito com sociedade, tá bom? Benefício da sociedade. O que, é que ele tem mais aqui? Ó, paz e desenvolvimento, né? Parte de desigualdades sociais, relevância social, benefícios para a sociedade. Então, por isso que eu classifiquei ele como interpretativista. No caso, são os dois diferentes que eu encontrei. E quais implicações desses dois paradigmas nos termos de método da publicação? É, no caso, esse aqui é o fundamentalista. Eu acredito que esse aqui, sendo fundamentalista, ele trabalham com pesquisas que buscam explicar algo que está acontecendo por meio de algo concreto, algum documento, algo que tenha acontecido, que já tenha algum padrão que tenha acontecendo, sabe? Que é um fundamento, ele está seguindo aquele fundamento. Então, ele segue um padrão fundamentalista, né? Ele tem um fundamento para estar seguindo. Então, é, esses métodos de publicação seguem um método para estar seguindo essas publicações. Quanto ao
interpretativista, as suas pesquisas buscam orientar, compreender os fenômenos em determinado contexto, um contexto específico de uma sociedade, por exemplo, porque ele trabalha com sociedades de igualdade, então são sociedades diferentes em vários locais, né? Então, sociedade em um determinado local, não de igualdade por um motivo, em outro, é outro motivo que está acontecendo. Então, ele procura tentar explicar aqueles significados daqueles problemas. Então, eu entendo dessa forma essas questões. E por último, acessar um dos portais. Eu acessei o Infomoney e uma notícia com os últimos 12 meses com fato concreto e detalhar informações. Uma breve notícia. No caso, Infomoney, 12/8, e o fato concreto da Americana com prejuízo. Teve um prejuízo de 98 milhões e no mesmo período ano passado foi 1,85. O que é que aconteceu? Teve o problema da fraude fiscal e antes o que aconteceu? O pessoal foi e fez alteração acho, nos registros, nos balancetes contábeis para atrair mais investimentos na Bolsa de Valores, enganou os acionistas e quando descobriram foi o problema a fraude fiscal, né? Então houve esse prejuízo gigantesco que descobriram nas Americanas, essa fraude. E após isso, a empresa entrou em recuperação fiscal. É, e entrou em recuperação fiscal e estão tentando recuperar. O que é que fizeram nessa recuperação agora? Eles estão largando um pouco a área de marketplace, que é áreas de vendas do comércio eletrônico, e estão voltando à sua área mais de início, que era a área de venda física. E com isso eles estão conseguindo recuperar um pouco a saúde financeira da empresa. Então, esse é o foco que eles estão trabalhando na recuperação da empresa. Como cada abordagem teórica explica, interpreta esse evento. Eu acho que aqui a teoria da contingência explica bem essa parte aqui dessa questão, porque tem a parte da eficiência organizacional, né? Porque, porque a empresa sempre procura se adaptar à melhor eficiência organizacional, da sua estrutura, no caso. Então, são as suas demandas que estão no seu contexto. E nesse momento, ela, quando está em recuperação, ela está trabalhando o que melhor se adequa a ela. Então, as suas contingências de recuperação, ela vê que a parte de e-commerce não está adequada para ela. Então, por isso que eu acho que a teoria da contingência é uma boa parte para ela trabalhar em cima disso aqui, na sua estrutura operacional para a sua recuperação fiscal, né, da saúde financeira da empresa. Na sua opinião, qual é a abordagem mais adequada para compreender o fenômeno em questão? É mais adequada. Bom, aqui eu acho que a gente pode seguir a teoria institucional, seguir normas e regras, né? Porque não foi seguido as normas e regras da empresa, foi feita uma fraude fiscal, balancete, deu todo esse problema depois que descobriram, porque se tivesse seguido antes, esse problema ter sido identificado, não tinha chegado a esse problema anteriormente. Então, faltou um melhor segmento das regras do regimento da empresa, no caso, né? É isso. Obrigado, professor.